O tema dessa palavra aqui é: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que vale mais de 1 milhão. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Não vale 1 milhão, vale mais do que isso, vale a sua salvação. Eu não vou te responder agora, mas eu quero ler um texto que está em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Abra lá em Atos capítulo 16, versículo 30. Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olhem para mim aqui. Esse texto aqui tem Atos capítulo 16, verso 30. Essa foi a pergunta que um carcereiro fez para Paulo e Apolo. Eles estavam presos e eles milagrosamente, teve um terremoto ali, as cadeias se abriram, Paulo continuou dentro da cadeia. Esse carcereiro iria se matar, porque a cadeia estava aberta. E aí Paulo falou para ele: não faça isso, nós estamos todos aqui. Ele tirou Paulo para fora da cadeia e fez uma pergunta para Paulo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Talvez essa é a pergunta que vale mais de 1 milhão de dólares. Vale bem mais do que isso. É uma boa pergunta, porque talvez muitas pessoas já tenham feito essa pergunta para você, ou até mesmo você fez essa pergunta. Eu quero agora pedir que você abra sua Bíblia em João capítulo 9. Evangelho de João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 1. João capítulo 9, verso 1 diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Até aqui. Esse texto ele é um texto que ele fala não de um cego lá de Jerusalém, mas esse é um texto que fala da nossa vida, do nosso contexto. Aqui mostra a história de um homem que era cego, um homem que era mendigo, que estava provavelmente à porta do templo, que era o lugar onde eles eram autorizados a ficar e que tinha um fluxo maior de pessoas passando, né? Porque os peregrinos de toda Jerusalém tinham que entrar pela porta principal do templo, e é muito provável que ele estivesse nesse lugar. E ali então, os discípulos identificam aquele cego e eles fazem uma pergunta para Jesus: quem pecou? De quem é a culpa desse homem ser cego? É dele? É dos pais dele? Por que ele nasceu assim? Porque o judeu acreditava que uma pessoa que nascesse com qualquer deficiência física, ele tinha pecado ou seus pais cometeu pecado em algum momento. Nós precisamos voltar um pouco agora, lá em Gênesis, quando a Bíblia conta a história da queda do homem.
Quando a gente vê lá em Gênesis 3, sobre a queda do homem, você vê um processo ali que se tornou doloroso, mas ao mesmo tempo você também vê o plano de Deus começando para restaurar o homem. Mesmo depois da queda, Deus não abriu mão de você e de mim. Deus não abriu mão do homem, que era a sua imagem e semelhança. Mas o que aconteceu na queda? Foi exatamente que o homem, ele se separou de Deus por causa do pecado, porque ele assumiu uma identidade que era contrária à identidade de Deus. O homem que até então ele tinha a imagem e semelhança de Deus, ele perde isso no momento que ele desobedece e come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, há uma separação entre Deus e o homem. O homem se separa de Deus porque um abismo foi criado chamado pecado. Aquele abismo separou o homem de Deus. Pastor, mas em que sentido o pecado separou o homem de Deus? No sentido que o homem já não podia mais ter um relacionamento com Deus. O homem que tinha um relacionamento diário com Deus todos os dias, porque a Bíblia fala que na viração do dia, o pai vinha para conversar com Adão, mas isso acabou a partir do momento do pecado do homem. Então o homem quer a imagem de Deus, e ser a imagem de Deus significa ter autoridade, porque Deus ele compartilhou aquilo que ele é com o homem, na sua totalidade? Claro que não, porque Deus é soberano, ele é Deus. Deus não compartilhou com o homem a onipresença, ainda que quando você olha na Bíblia, você vê que teve um homem que ele foi transportado de uma cidade para outra em milésimos de segundos. Deus ele deu uma porção daquilo que ele é para o homem. Deus não deu ao homem a onipotência, de poder fazer todas as coisas ao mesmo tempo, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Que é a onipresença ou onisciência, de conhecer o que as pessoas pensam, né? Ainda que ele deu o dom da palavra do conhecimento, e muitas vezes pessoas são usadas na palavra do conhecimento, elas sabem o que você está pensando. Pastor, tem pessoas que conhecem meu pensamento, pode ficar tranquilo. Deus não está dedurando você para ninguém não, mas tem áreas na sua vida que você precisa de cura, e isso Deus pode mostrar para alguém. Onisciência. Porém, só Deus é detentor de todo o poder, amém? Ele compartilhou com Adão, com o homem, a sua autoridade, o seu poder, o seu caráter, a sua santidade, o seu amor, tudo isso o homem estava revestido de tudo isso, de todos esses atributos. Claro que numa determinada medida, mas o homem, quando ele pecou, ele caiu, ele abriu mão dessa presença de Deus, ele abriu mão dessa autoridade. O homem que governava, agora passou a ser governado. O homem abriu mão desse amor que ele era revestido. O homem abriu mão desse poder que ele tinha. Então essas foram as consequências da queda, preste atenção. Essas foram as consequências da queda que nós vemos até hoje. Até hoje nós passamos pelas consequências da queda. Porque nós temos um corpo hoje que ele é atraído pelo mal, é atraído pelo pecado, e o corpo de todo mundo aqui é igual. Não tem corpo melhor de um do que do outro. O seu corpo é tão ruim quanto qualquer outro que tem aqui a sua carne. Porque o diabo ele usa as sensações para nos tentar, a nossa carne. O homem perdeu a imagem, perdeu a semelhança, ele perdeu a santidade, ele perdeu a autoridade. Isso foi um grande problema. E qual foi o outro problema? O outro problema é que o homem, ao pecar, ele perdeu a comunhão com Deus, mas ele antes tentou resolver o problema do pecado, de forma natural. O pecado ele não pode ser resolvido de forma natural, amém, meus irmãos? Você não pode confiar na sua justiça para ser salvo. É impossível. Você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer coisas boas, você pode não cometer os pecados capitais, mas ainda assim você não está salvo. Se a sua fé não estiver na justiça de Deus, você não está salvo. A sua fé precisa estar na justiça de Deus. Não tem nenhum texto na Bíblia que mostra que a nossa salvação está no comportamento. Ainda que é claro que quando você nasce de novo, você não vai querer viver no pecado. Isso vai mudar o seu comportamento. Mas o ladrão da cruz não teve nem tempo de mudar o comportamento dele, e mesmo assim foi salvo. Os irmãos estão entendendo? Nós precisamos confiar na justiça de Deus. Mas no momento em que Adão,
Ele tentou resolver o problema do pecado com folhas de figueiras, tampando a sua nudez, porque ele percebeu que estava nu. Naquele momento ali foi o homem tentando solucionar o problema do pecado de forma natural. E não tenha dúvida, no mundo de hoje tem muitas pessoas seguindo o mesmo caminho de Adão, tentando resolver o problema do pecado, compensando com coisas boas, tentando compensar o pecado com coisas boas. Aí ele pesa na balança. Não, eu fiz uma coisa ruim, mas vou fazer uma boa. Eu fiz uma ruim, vou fazer uma boa. Isso é sacrifício. Deus não aceita isso mais. O único sacrifício aceito no céu é o de Jesus. Ou você crê em Jesus, ou você não está salvo. Pastor, mas eu sou uma pessoa tão boa aos seus olhos, comparado talvez ao bandido que está lá no Sepaigo. Você é uma pessoa boa, mas se você se comparar a Jesus, você vai ver que você é mau. Dentro de você, você vai observar que existem coisas terríveis dentro de você. Por isso que a nossa confiança precisa estar na justiça de Deus e não na nossa justiça. Quando você pega folha de figueiras e coloca para tampar sua nudez, significa que você está fazendo coisas para tentar ser salvo. Não era isso que Adão deveria ter feito, deveria ter tido um quebrantamento. Ele deveria ter percebido ali que estava errado e recorrido a Deus dizendo: eu errei, eu pequei. Mas não, ele simplesmente tentou resolver o pecado. Tem muitas pessoas tentando resolver o pecado aí de forma natural, é impossível. Só existe salvação através da fé em Jesus. Só existe uma justiça aceita no céu, a de Deus. Irmãos, no céu só entram pessoas perfeitas. Pastor, mas você acabou de falar que ninguém pode ser salvo pelas obras, mas é exatamente isso. Porque a sua justiça ela é imperfeita, Deus não aceita, mas a justiça de Cristo é perfeita. Então quando você crê em Jesus, você crê na justiça de Jesus, você se torna perfeito aos olhos de Deus. Porque os seus pecados são apagados, nem sequer podem ser vistos por Deus. Sei que isso pode ser difícil de acreditar, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus é a tampa, é a propiciação pelos nossos pecados, é o que tampa e impede Deus de ver e de nos punir. Por outro lado, a Bíblia fala que os ímpios são filhos da desobediência, são filhos da ira. Irmãos, a ira de Deus virá sobre a terra. A ira de Deus virá sobre a terra, especialmente quando a igreja for levada. Porque não vai ser mais o tempo da graça. Mas não pense que Deus está irado com você, porque não está. Se você nasceu de novo, você está coberto pelo sangue de Jesus. Isso aqui não é para você sair por aí pecando e falando assim: agora então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é autorização para isso. Pelo contrário, a graça ela é o poder de Deus para livrar você do pecado. Você crê nisso? Você crê que a graça livra você do pecado? Sim ou não? Então a pergunta que não quer calar é: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Pastor, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que crer? A primeira pergunta aqui é: por que Jesus mandou aquele cego ir ao tanque de Siloé? Você acha que Siloé, as águas de Siloé, tinham poder de cura? Sim ou não? Você não crê nisso, né? O tanque de Siloé, que as águas de Siloé tinham poder de cura. Até porque ninguém nunca tinha sido curado no tanque de Siloé. Mas nada na Bíblia está lá por acaso. A palavra diz que no momento do encontro de Jesus com aquele homem ali, com aquele cego, né, ele mandou que o homem fosse ao tanque de Siloé, ele cuspiu na terra, fez um barro com a saliva ali e aplicou aos olhos do cego. O barro ali, meu irmão, ele é o símbolo do pecado. O barro nesse contexto é o símbolo do pecado, porque o pecado ele traz cegueira espiritual. Pessoas que estão na prática pecaminosa, a mente delas fica cauterizada. Cauteriza, ela peca, e ela começa a achar que aquilo é natural. Ali o pecado ele é simbolizado pelo barro que foi aplicado aos olhos do cego, mas não se engane, você também era cego. Nós éramos cegos. Espiritualmente nós éramos cegos. Naturalmente a gente podia ver, mas nós não podíamos compreender o amor de Deus, nem a sua justiça. Quando você vê que Jesus manda ele ir para o tanque de Siloé,
tem toda uma simbologia ali. Aquele encontro, Jesus pega, passa barro nos olhos daquele cego e diz para ele: vai no tanque de Siloé e se lava. A distância do templo, se era o lugar que o cego estava, era o provável lugar que o cego estava, até o tanque de Siloé, 700 metros, é um declínio, é uma descida. Porque as águas do tanque de Siloé são as mesmas águas que nascem no Monte Moriá, onde ficava o templo de Deus. De lá nascem as correntes que desciam até Siloé. Passam pelo túnel chamado túnel de Zedequias e descem para o tanque. E aquele lugar era um lugar onde as pessoas vinham para se lavar. Mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? Como é que foi a cura desse homem? Como é que é a nossa cura para a salvação? Primeiro, você tem que identificar o problema. Somente quem sabe que tem um problema pode ser curado dele. Olha, a Poliana conta a história que ela trabalhou com um cego de nascença, e ele era um cego bem independente, ele conseguia pegar o ônibus, ele conseguia enxergar de uma outra maneira, mas ele era um cego de nascença. E ele, quando ele estava na idade escolar, que ele começou a ir para a escola, eles brincavam de pique-esconde, ele também brincava. Pique-esconde não, pique-pega. E ele disse que batia muito com as outras crianças, que topava com as outras crianças, porque ele achava que todas as crianças eram cegas também. Ele achava que era normal ser cego. Eu me lembro que o dia que eu descobri que eu tinha miopia, eu estava indo para a igreja, estava descendo, e tinha um amigo meu comigo, e ele de longe, assim, muito longe, ele conseguiu ler uma placa. Eu achei que ele estava curtindo comigo, que ele estava inventando. Falei: você está conseguindo ler aquela placa? Estou, está escrito isso e isso. Eu falei: cara, para de mentira, meu, você está brincando, né? Ele falou: não, eu estou lendo. Eu falei: se esse cara está lendo essa placa, eu estou com problema de visão. Mas eu achava que todo mundo via como eu via, que tinha dificuldade de enxergar a distância. Quando eu fui fazer o exame, identificou que eu estava com a miopia, e já não era tão pequena assim. Então a primeira coisa para ser curado é identificar que você precisa de cura. Não, pastor, eu não preciso de cura porque eu faço tudo certo. Eu me lembro de uma confissão nossa de encontro, uma pessoa veio para confessar pecado, né? Porque a gente tem esse momento lá, você que nunca foi, já estou te contando aqui, um momento de confissão de pecado, e ele falou para o pastor: não, eu não tenho pecado. Você vê, um cara que fala isso, ele é quase Deus, porque ele não tem pecado. Você está quase que o pastor ajoelhou aos pés dele e falou: então, você é que tem que orar por mim. Mas na verdade o pastor falou: aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Ele tem o maior pecado de todos, o pecado da mentira. Nunca vi uma mentira tão grande igual essa. A pior mentira que tem. Então, para ser curado, você tem que identificar o problema. Não, eu sou uma pessoa boa, faço obras, faço coisas boas. Ok, mas isso não vai redimir você. A balança vai continuar desequilibrada, porque Deus não vai considerar isso. A cura também passa por tirar a culpa. Olha o verso 3. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha, é muito bom quando você sabe que Jesus já tirou a nossa culpa. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode acusar você de ser um pecador. Eu acho incrível quando alguns pastores falam: nós somos pecadores. Não, nós não somos pecadores. Nós pecamos, é diferente de sermos pecadores. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não pode ser mais condenado. Aqui havia um espírito de condenação sobre aquele cego. Para você ser curado, para você ser salvo, essa condenação tem que ser tirada de você. Você tem que entender que Jesus já levou a sua culpa. Jesus falou: não, nem ele pecou, nem seus pais. A culpa não é dele, e a culpa também não é da família dele. Você vê que Jesus tirou a culpa. Irmãos, tudo isso aqui foi um processo de cura para aquele cego. Ele precisava ouvir isso aqui. Aquele debate entre os discípulos de Jesus e Jesus estava sendo ouvido pelo cego. Não, ele não pecou,
os seus pais também não pecaram. Jesus tirou a culpa. Eu quero te dizer, na cruz Jesus tirou a sua culpa. Você não é culpado mais. Nenhuma condenação há sobre você. O diabo não pode acusar você. Pastor, mas ele está me acusando por algo que eu fiz. Pois é, mas ele está te acusando por algo que você fez e que também Jesus já levou. Pastor, mas o que eu fiz foi grave. Então você confessa o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessai uns aos outros. Se tem um pecado que está controlando você, está te dominando, a Bíblia diz: confessai uns aos outros para seres curados. Ser curado desse pecado. Os irmãos estão entendendo? Chega para alguém, confessa o seu pecado, vai para a luz, caminha na luz. Porque se tem uma coisa que o diabo não suporta, é pessoas que vivem na luz. Quando você confessa um pecado, você vai para a luz. Pastor, pecado tem consequência? Pecado tem consequência. Mas isso é uma outra história agora. Você vê que Jesus aqui, ele tira a culpa desse cego aqui. A culpa dele, a culpa dos pais dele. Terceiro, o milagre também ele passa pela prova de obediência. Olha o verso 6. João capítulo 9, verso 6. Diz assim: dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então aqui, imagina, o cego teve que obedecer. Só existe salvação pela fé. Amém? Agora, se coloca no lugar daquele cego, um sábado. Um sábado o judeu, ele só podia ir para a sinagoga. Até hoje é assim. Os judeus ortodoxos, dia de sábado eles vão para a sinagoga. Nesse contexto aqui, é como se, para eles, era como se Jesus estivesse quebrando a lei. Mas eles não entendiam que Jesus era o próprio descanso. Jesus era o próprio sábado. Jesus foi lá, aplicou lodo aos olhos do cego e falou assim: vai no tanque de Siloé. Você imagina o que era andar 700 metros ali, cego? Eu não sei se aquele homem estava acostumado com isso, mas naquele dia seria um dia muito difícil ele encontrar alguém que o levasse ao tanque. Mas na cabeça do cego talvez ele pensasse: espera aí, será que ele não errou de tanque não? Será que ao invés de ir lá para a piscina de Siloé, eu não deveria ir para o tanque de Betesda? Porque lá, quando o anjo balança a água, eles acreditavam nisso, né? Que quando o anjo balançava a água, quem entrasse primeiro na água era curado de qualquer doença. Será que Jesus não errou o lugar? Siloé, ninguém nunca foi curado lá. Ele poderia duvidar. Ele poderia dizer: mas espera aí, se ele fosse mesmo um profeta, um homem de Deus, por que ele não colocou a mão em mim e eu fui curado? Por que ele teve que passar bala nos meus olhos, me mandar lá no tanque? Será que ele quer me humilhar? Ele quer me ver passar vergonha? Olha, a fé não é racional. Quando você começa a racionalizar, não é fé mais, é incredulidade. A Bíblia não diz que ele pensou nada disso. Simplesmente ele obedeceu. Ele foi. Então, a nossa salvação, a nossa cura dos pecados passa pela obediência. Ela passa também pela palavra liberada de Jesus. Jesus disse: vai. Deixa eu te falar uma coisa, você tem uma palavra de Deus, ela pode parecer absurda para você, no seu contexto, mas Deus mandou você ir, foi Deus, então vai. Por mais absurdo que seja, se foi Deus, pode ir, vai dar certo. Então o processo da cura e da salvação é esse. Você identifica o problema, a culpa é tirada, você passa pela prova da obediência e caminha na palavra liberada. Agora, o que significa Siloé? Qual o significado daquele tanque, daquela piscina ali de Siloé? Siloé é um lugar de refrigério. Repita comigo: Siloé é um lugar de refrigério. O tanque de Siloé não era somente um lugar de purificação. A piscina de Siloé era um lugar grande na época de Jesus, e ali também é um lugar de descanso. Os peregrinos que vinham de longe, de muito longe, no período das festas que tinha em Israel,
Eles passavam lá no tanque de Siloé, eles se lavavam no tanque de Siloé, porque para subir para o templo eles tinham que se lavar, chamado mitzvah, esse ritual. Às vezes acontecia também na frente das escadarias do templo, que tinha muitas piscinas ali. Mas normalmente eles passavam pela piscina de Siloé, porque era um lugar que eles podiam passar um tempo descansando. Era um lugar bom de descanso, então Siloé é um lugar de descanso. Siloé é um lugar que Deus coloca você, descanso, porque Ele é o descanso. Aqui em Hebreus capítulo 4, verso 3, deixa eu ler para você. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Como é que você entra no descanso? Você tem que crer. Mas crer em quê? Na palavra. Eu te pergunto, o cego creu na palavra de Jesus? Então ele entrou no descanso. O que é o descanso? Aquilo que produz refrigério para você. Siloé é refrigério. Siloé é descanso. Irmãos, Israel é tão quente. É quente assim, de você passar mal. Você passa mal de tanto que Israel é quente. Agora você imagina aqueles peregrinos andando ali no deserto. Subindo ali entre Jericó e Jerusalém, que era o caminho que eles passavam, que era bem íngreme. Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Jericó está a 400 metros abaixo. Eles subiam ali 1.200 metros. Um trecho que é 15 quilômetros. Eles chegavam cansados. Aquele sol tão quente. Imagina o que era aquela piscina de Siloé para eles. Era refrigério, era descanso. Olha só, nós porém que cremos, entramos no descanso. Quem é que entra no descanso? O incrédulo? Não, é aquele que crê. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui está falando referente àqueles que viviam na lei. Aqueles que andaram no deserto e foram desobedientes e não creram. Mas a promessa é que aquele que crê, ele entra no descanso. Quem aqui quer descansar em Cristo? Diga amém. O cego foi curado no sábado, o nosso descanso é Cristo. Aqui em Mateus capítulo 11, verso 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Salmo 23, verso 1. Salmo 23, 1. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diga comigo: Jesus é o meu descanso. Jesus é o meu sábado. Não sei se você sabe, mas tem uma seita, uma religião, vou dizer que é seita, uma religião, que fala que aqueles que guardam o domingo, eles guardam o domingo porque o domingo é o sinal da besta, é o número da besta. Você sabia disso? Eles falam que aqueles que guardam o domingo, isso é o sinal da besta. Porque eles entendem que o dia do descanso é sábado. E para nós, qual que é o dia do descanso? Todos os dias. Para nós o dia do descanso não é sábado, mas é também sábado. Só que o nosso descanso é domingo, é segunda, é terça, porque o descanso não é mais um dia. O descanso é Jesus, é uma pessoa. Então você não precisa se preocupar com o dia do seu descanso, se vai ser sábado, se vai ser domingo, se vai ser segunda ou qualquer dia que você queira tirar para ficar com a sua família. Porque todos os dias é o dia do descanso. Mas eles, na cabeça deles, não. Se você não guarda o sábado, você está aceitando o sinal da besta. Agora, onde que eles encontram respaldo na Bíblia? Jesus curou esse homem no sábado. Jesus fez uma obra no sábado, cuspindo na terra, fazendo
lama com a saliva e passando aos olhos daquele homem. Então eles acreditam que nós estamos errados. Siloé é um lugar de descanso para nós. Também em Siloé eu sou santificado. Por que em Siloé eu sou santificado? Por causa do ritual de purificação que existia naquele tanque lá. Hoje o tanque de Siloé, você tem ruínas do tanque de Siloé, nós estivemos lá, mas você só vê parte, se talvez um terço do que era mesmo o tanque de Siloé, porque a outra parte, onde está o tanque mesmo de Siloé, uma parte está do lado dos judeus, a outra parte está do lado de um morador que não é judeu. E ele deixou cavar o restante do tanque, mas nós estivemos lá. Eu, David Nestor, Poliana e a Ciela, nós estivemos no tanque de Siloé. Então Siloé, ele fala de santificação. Aqui em Hebreus capítulo 9, verso 13. Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14 diz: o sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhadas sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora. Isso aqui era um ritual que tinha lá no Antigo Testamento. Agora olha a nova aliança. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por onde? Está errado o que eu coloquei aqui? Por dentro. Aqui fala que o sangue de bodes purificava o homem por fora, mas o sangue de Cristo ele começa a operar dentro. Ele te santifica por dentro. Deixa eu ler de novo o 14. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro. Olha só, tirando as nossas culpas. Pastor, eu estou me sentindo culpado por algo que eu fiz. Você não está crendo no sacrifício mesmo. Porque está falando que ele tira a nossa culpa. O que significa que o diabo não pode nos acusar. Mas mesmo que eu tenha pecado, mesmo que você tenha pecado. Não, mas ele me acusou. Pois é, não aceite a acusação. Se o diabo te acusar, você fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor já levou minha culpa, meu pecado, a minha condenação, eu sou limpo. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Deixa eu te falar uma coisa, qualquer tentativa sua de tentar fazer alguma coisa para ser salvo é em vão. Não, pastor, mas eu vou ser bom. Aos olhos de Deus você não é. Aos olhos de Deus só existe uma maneira de você entrar no céu, através do sangue. É a única coisa que nós vamos apresentar para Deus, meu irmão, é o sangue. Agora, em Siloé, é o lugar que de fato nós enxergamos quem nós somos. Você tem ideia de como foi a ida daquele cego lá para o tanque? Quando ele chegou ali, ele se lavou no tanque de Siloé, e foi a primeira vez que ele realmente viu quem ele era. Foi a primeira vez que aquele cego pôde se comparar a outras pessoas que estavam ali, talvez já purificadas, com as roupas tão bonitas, todas limpas. Foi a primeira vez que ele conseguiu ali, pelo reflexo da água da piscina de Siloé, ver a sujeira que estava nele. Então Siloé vai revelar para você quem você é, vai te dar a revelação de quem você é. Quando você tem um encontro com Cristo. Aqui Jesus ele começa dizendo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tudo que aquele cego não tinha era luz. E quando você não tem luz, você não tem condição de ver a sujeira. Você não tem condição de ver o pecado, porque você não tem luz. Você não tem como ver a sujeira da sua casa à noite se as luzes estiverem apagadas. Mas quando você acende a luz, você começa a ver a sujeira. Imagina aquele homem chegando ali no tanque de Siloé, ele se viu ali.
Ele olhou talvez com as suas roupas sujas, rasgadas, todo maltrapilho, porque ele era um mendigo. Ele olhou e ele percebeu que ele estava diferente. Você percebe o pecado no momento que você tem um encontro com Deus. Você sabe que tem que abandonar aquelas vestes ali de sujeira, aquele corpo sujo, aquelas vestes rasgadas, aquela condição de pecado. Você tem que abandonar, você tem que tirar essas vestes, deixar ali e vai embora, nova vida. Aquele homem era um mendigo, essa era a nossa condição também, meu irmão, antes de Jesus. Nós éramos cegos, nós éramos também sujos, imundos por causa do pecado, maltrapilhos. Essa era a nossa condição, a mesma condição desse cego. Era a nossa condição antes de Jesus. Nós estávamos sujos por causa do pecado. Nós estávamos mendigando para sermos felizes. Estávamos querendo nos agarrar em qualquer coisa. As pessoas são assim no mundo. Elas querem se agarrar a relacionamento para ser feliz. Elas querem se agarrar ao alcoolismo, a drogas, ao dinheiro, à posse, a poder. Mas isso são migalhas. É isso que o mendigo tem. Ele ganha o resto. Ele era mendigo. Nós também éramos. Nós estávamos mendigando a felicidade, a alegria. Mas aquele homem, ele se deparou com a sua condição, porque quando você está diante da luz, que é Jesus, você vai conseguir identificar a sua sujeira. Só Jesus pode dar a condição de você fazer isso. Sabe por quê? Tem muita gente tentando resolver o pecado de forma natural, porque elas nunca tiveram encontro com Jesus. Porque Ele é a luz. Só quando você tem um encontro com Jesus, você pode realmente ver quem você é e quem você pode ser. É em Siloé que você passa a enxergar. É lá que você vê sua condição de sujeira. E por último, Siloé é um lugar de salvação. Vamos ver o versículo 35 ao 38. João capítulo 9, verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, porque o que aconteceu? Qual foi o contexto aqui? Deixa eu voltar um pouco. A Bíblia diz que por inveja, os doutores da lei começaram a questionar essa cura, porque era uma cura feita no sábado. E eles começaram a dizer, se Jesus fosse de Deus, ele não teria curado no sábado, porque ninguém pode fazer nada no sábado. Mas eles não entenderam que Jesus era o próprio sábado. Amém? Jesus é o seu descanso. E aí eles chamaram aquele cego e perguntaram para ele, vem cá, você era mesmo cego? Eu era cego. Aí eles falaram, mas esse cara que te curou não pode ser de Deus. O cego respondeu, olha, uma coisa eu sei, se é de Deus ou não, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Em outras palavras, o que o cego estava dizendo é o seguinte, vocês nunca fizeram nada por mim. A sua religião nunca fez nada por mim. Agora vem um cara que coloca a mão na minha cabeça e eu sou curado. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. E a Bíblia diz que alguns começaram a se perguntar, peraí, aquele não é o cego? Aquele não é aquele cego que mendigo, que ficava pedindo esmolas? E a Bíblia diz, uns diziam que era ele, outros diziam, não, parece com ele. Mas, irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, é assim mesmo. As pessoas vão começar a questionar você. Perguntar, cara, mas você, Jonathan, você que era isso, agora crente. Fala a verdade, você quer enganar o pastor lá. O mundo é assim, eles não acreditam numa transformação. Você, seu beberrão, você pinguço, cachaceiro. Você quer falar para mim que você é crente agora? Quer enganar quem? Você acha que eu não te conheço? Mas outros, por um lado, vão dizer, não, você está diferente.
Eu conheci você, você era assim, agora eu estou vendo algo diferente em você. O que aconteceu com você? Você está uma pessoa agora tranquila, calma, serena. Você não era assim, você gostava de brigar, caçar confusão. O que aconteceu com você? É você, mas a pessoa fica pensando, não está parecendo com aquela pessoa que eu conheci. Quando nós temos um encontro real com Jesus, é assim mesmo. É o novo nascimento. Olha só, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Siloé é lugar de salvação. Por que, pastor? Porque a palavra Siloé significa o enviado. Então, o Siloé aponta para Cristo. Tudo começa em Cristo e termina em Cristo. Jesus deu uma palavra para aquele cego e falou: vai para o tanque, que tinha o mesmo significado do seu nome. Lá no Salmo, se eu não me engano é Salmo, não me lembro agora se é Salmo, acho que é Salmo 46, que fala do rio que flui do trono de Deus. Esse texto sempre foi um texto que eu tive muita dificuldade na interpretação dele. Um rio que alegra a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo. Eu sempre ficava pensando, será que no céu tem um rio? Mas quando eu estive lá em Jerusalém, eu entendi o que era o rio. Esse rio é o rio que brota as águas do Monte Moriá, que passam pelo túnel de Ezequias. Eu acho que eu falei Zedequias primeiro, mas é Ezequias. É chamada a fonte de Gihon. Esse rio, ele nasce exatamente na rocha onde ficava o templo, onde ficava a morada de Deus, porque Deus morava no templo. Ok? Os irmãos estão entendendo? E aquele rio descia por um túnel e ia até Siloé. Aquele tanque, ele representa Jesus. Aquele cego recebeu uma palavra de Jesus e foi para o tanque, que significa o enviado. O único que pode trazer refrigério para você é Jesus. Então Siloé nada mais é do que Jesus. Queria pedir novamente que você volte lá para Atos capítulo 16, versículo 30. Então lá naquele lugar, naquela rocha onde ficava o templo, ali nascem as águas de Siloé, a fonte de Gihon. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Esse rio é exatamente a fonte de Gihon, que jorra do trono, debaixo do trono de Deus, e toca o tanque de Siloé. A Bíblia fala, irmãos, que nesse mesmo lugar, onde brota essa água, quando Jesus voltar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e o monte vai se fender para norte e sul. Ali vai abrir uma grande fenda, mas não vai ser uma fenda qualquer, vai ser uma fenda que vai cortar o país de Israel de leste a oeste. O monte se abre de norte a sul, de leste a oeste vai ter uma fenda. Naquele lugar onde Jesus vai chegar, vai ter uma fonte, um rio que a Bíblia diz, que vai tocar o mar chamado Mar Grande, que é o mar Mediterrâneo, e também vai descer para o outro lado, que é o Mar Morto. A Bíblia diz que aquelas águas vão tocar o Mar Morto, e o Mar Morto vai produzir vida, porque não existe vida no Mar Morto por causa do sal. Aquelas águas vão ser curadas. Então naquele lugar onde nasce a fonte de Gihon, vai ser o mesmo lugar onde vai nascer um grande rio. Está lá em Ezequiel capítulo 38, que vai tocar o mar Mediterrâneo
e do outro lado o Mar Morto. A pergunta é, Atos capítulo 16, eu vou voltar um pouquinho. Atos capítulo 16, vamos ler a partir do verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal. O que aconteceu aqui? Foi Paulo e Silas que foi preso, né? Eu falei Apolo. Paulo e Silas foram presos, eles começaram na prisão a cantar. Eles começaram a cantar hinos na prisão. Você vê que o louvor ele tem poder de quebrar as cadeias. Eles começaram ali então a louvar, a adorar. E estavam ali adorando, quando de repente um estrondo, um terremoto. De repente as cadeias abriram. E aquele homem, o carcereiro ali, quando percebeu, pensou, não, abriu a cadeia, agora vão me matar, porque os presos fugiram. Aqui está dizendo que ele ia suicidar. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta vale mais de $1 milhão. Amém? A sua salvação. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Irmão, isso aqui resume tudo a respeito da salvação. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Qual é o requisito para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Olha só. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. E a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Você vê que entrou a salvação, ele creu, foi salvo, imediatamente depois ele foi batizado. Então a única coisa que você pode fazer para ser salvo é crer no Senhor Jesus. Não precisa fazer boas obras? Não precisa. Para ser salvo, não. Mas se você ama as pessoas, você vai fazer. Mas para ser salvo, não. Para ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus. Para que seja salvo tu e a tua casa. Você pode ficar de pé? A cura daquele cego começou em Cristo e terminou em Cristo. Porque Siloé é Cristo. Siloé é o enviado.